Boa tarde, meu nome é Monique Luiz Lopes. Meu trabalho foi feito individualmente com o título Propósito Lúdico na Educação Infantil. Então eu escolhi, este tema porque durante meu processo de estágio e vivência na escola, eu me deparei com alguns processos e algumas situações que fizeram repensar sobre esse processo do lúdico no dia a dia, principalmente da educação infantil, tá? Então eu me deparei e falei o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para melhorar e abrir a visão dos meus colegas, enfim, e o que eu posso estar apresentando e trazer, para adicionar dentro deste sistema de ensino da educação infantil. Primeiramente, eu comecei a conversar com os professores e percebi que muitos falavam assim: olha, demanda de energia e demanda muita energia e a gente precisa tá fazendo uma grade, então essa grade já demanda de muitas coisas, muitas dinâmicas que às vezes a gente não consegue implementar. Então a minha, como é que eu posso falar? A minha perspectiva foi de abrir os olhos e falar que o lúdico é um processo de conhecimento também, que é esse processo, essa parte da ludicidade vivida e aplicada, é um processo de conhecimento que a gente poderia agregar a ludicidade, não ficar muito no teórico e trazer melhores benefícios para os alunos. A partir do momento que eu tive essa abertura dos funcionários, eles entenderam que o processo do lúdico e do conhecimento ela se tornou mais atrativa, mais prazerosa, onde as crianças tinham momentos de pura alegria, tinham momentos de feedback que eles falavam. Então, esse processo de autonomia, de autoconhecimento, ele foi explanado de uma forma muito legal. Assim. Então, o que eu apresentei na coordenação foi isso, assim, o que nós poderíamos melhorar sobre essa grade, o que a gente poderia melhorar e como esse processo teria que ser mais dinâmico, e como que a gente poderia, demanda de energia, demanda mais assim, a gente conseguiu de uma forma e de outra passar os conteúdos e os temas mais rápidos, porque teve as crianças absorveram aquele conhecimento muito mais rápido, para que eu pudesse pesquisar e me basear e me respaldar dos pensadores e conversar com os professores e coordenadores e abordar isso, na minha pesquisa. Eu me baseei por alguns pesquisadores, como Arroyo, Friedman, Maria Lúcia Machado, Vasconcelos. Me baseei tudo pela BNCC, que ele direciona muita gente, que eu digo assim, ele direciona como a gente pode trabalhar, o que a gente pode trabalhar. Então essa base nacional curricular, ela traz um bom norte pra gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança ela tem direito a brincar, explorar. Então tudo isso é incorporado no processo lúdico de conhecimento das crianças. Então eu vou começar falando sobre o Arroyo. Ele fala que na infância nada é estático, tudo é movimento, no processo de aprendizagem. Tudo depende da mudança, do contato, e isso traz o quê?
depende de como é o seu contexto social, político, econômico. Então, ele se baseia sobre a infância ela ter movimento, as crianças se movimentarem, né? Já Vygotsky fala que nenhuma brincadeira lúdica, né, é livre ou realizada por qualquer motivo. Ela não é livre, tudo tem um propósito, né? A questão das crianças estabelecerem os contatos, as crianças desenvolverem a criatividade, a questão delas trazerem do imaginário para a vida real, isso ele se destaca em relação a isso. O que está aqui na mente eles colocam para a vida real. O Vasconcelos ele fala sobre como o professor ele precisa ser articulador, ele precisa agregar esse processo do brincar, do lúdico no dia a dia, né? Ele precisa achar os meios, né, como se fossem quebra-cabeças, para que as crianças aprendam, né, tenham o seu aprendizado e tragam métodos, né? Os professores precisam trazer métodos e brincadeiras para que as crianças coloquem a criatividade, a autonomia em prática. Eu esqueci de falar de Arroyo, ele fala também sobre no ambiente escolar, a preocupação como fazer um plano, como planejar, que as professoras precisam, né, estudar, planejar, precisam entender o planejamento, precisa entender como o brincar vai adicionar ali no processo de aprendizagem, né? Fala sobre também os movimentos, interpretar as formas, né, de expressão, seja do corpo, o que a criança está querendo dizer, né? Friedman fala que a brincadeira desenvolve a criança, né? No sentido de liberdade por meio das atividades, transforma a imaginação, traz o real também para algo concreto, fala sobre como a criança pode desenvolver, é importante desenvolver o saber, utilizar as brincadeiras, fala também sobre isso, né, que nós temos que utilizar as brincadeiras pedagógicas para promover a aprendizagem, a lateralidade, a psicomotricidade, nos movimentos motores, né? Então, esses pensadores, eles só vêm a completar o processo de desenvolvimento, né? Que essa proposta sempre está trazendo o lúdico para dentro da sala de aula, né? Falando sobre o Machado, né? Ele fala também sobre a brincadeira, que ele é um grande canal no processo de aprendizado, o único canal, ele fala assim, uma coisa, é o único canal que a criança consegue aprender o processo cognitivo. Então ele traz, Silva também destaca o processo do lúdico como um recurso que pode ser muito mais explorado, né? Então a gente pode entender que os professores poderão explorar esse recurso para atingirem esses objetivos das grades escolares, né? Então, que é isso. Então, pessoal, já deu 9 minutos. Obrigada, gratidão.